Nem sempre o terror precisa de sustos abruptos para nos fazer estremecer. Às vezes, o verdadeiro medo reside nas entrelinhas, nos silêncios carregados, nas lacunas que dizem mais do que qualquer palavra. Há lugares que parecem congelados no tempo, impregnados de segredos que ninguém ousa tocar, e momentos em que a solidão nos obriga a enxergar o que outros preferem ignorar. Relato 1. A adolescente Mariana e a casa esquecida. Boa noite, me chamo Mariana. Nunca imaginei que escreveria tanto sobre isso, mas ultimamente sinto a necessidade de desabafar sobre algo que vivi há cerca de 6 anos. Quando eu tinha 13 anos, perdi minha mãe de maneira inesperada, o que deixou um vazio imenso em mim, uma dor que ainda carrego. Sem outros parentes próximos e sem ter para onde ir, fui enviada para a casa de um tio distante, no interior de Minas Gerais. Alguém que eu mal conhecia, mas em quem depositei todas as minhas esperanças de encontrar um lar, pois não tinha escolha. O nome dele era Valdir. Lembro vividamente do dia em que cheguei. Desci de um ônibus velho em uma estrada de terra, segurando uma mala surrada, olhando para um lugar que parecia isolado do mundo. A casa ficava distante, e caminhei um bom trecho sob o sol quente. Tentava me convencer de que tudo daria certo. Afinal, eram minha família. Ainda assim, uma inquietação crescia no peito. A casa era grande, mas parecia negligenciada, com um ar de abandono, como se o tempo tivesse parado ali. As janelas pequenas deixavam o interior sombrio, e as paredes externas exibiam rachaduras como cicatrizes antigas. Ao pisar na varanda, senti um calafrio, mesmo sem saber o que me aguardava. Algo sussurrava para que eu tivesse cautela. Bati na porta, que rangeu alto ao abrir. Meu tio Valdir estava lá, mas não demonstrou qualquer calor. Não perguntou sobre a viagem, nem ofereceu um copo d'água. Apenas disse: "Entra de uma vez." O interior da casa cheirava a mofo, com um peso no ar que dificultava respirar. Os móveis eram velhos, de madeira escura, e o ambiente parecia preso em outra era. Um relógio de pêndulo parado reforçava a sensação de estagnação. Minha tia Clara estava sentada de costas em uma poltrona gasta. Tentei cumprimentá-la, mas ela apenas murmurou algo quase inaudível. Seus 2 filhos, meus primos, me observavam da cozinha com olhares desconfiados, como se eu fosse uma intrusa. A saudade da minha mãe, sempre tão afetuosa, apertou ainda mais, mas engoli o choro, e tentei manter a esperança de que as coisas melhorariam. Valdir me guiou por corredores escuros, passando por portas trancadas que eu não ousava questionar. A casa era um labirinto de cômodos e passagens, com quadros empoeirados nas paredes, retratando rostos sérios de pessoas que poderiam ser parentes. O assoalho rangia a cada passo, ecoando no silêncio. Chegamos a uma escada estreita de madeira, e ele resmungou que não havia outro lugar para mim. Fez um gesto para que eu subisse. Pensei que seria apenas um sótão para guardar traste, mas era onde eu dormiria. Cada degrau gemia sob meus pés, e o cheiro de poeira misturada a mofo era sufocante. Lá em cima, uma lâmpada fraca tremeluzia, projetando sombras inquietantes. O quarto era um caos. Caixas empilhadas, móveis quebrados, teias de aranha. No canto, um colchão velho e fétido, com um cobertor fino e manchado. Senti um nó na garganta, questionando por que merecia aquilo. Quis descer e exigir algo melhor, mas o olhar frio de Valdir e o ambiente hostil da família me silenciaram. Sentei-me no colchão, tentando me convencer de que daria um jeito. Naquele instante, tive a nítida sensação de não estar sozinha. Olhei ao redor, mas só vi poeira e escuridão. Meu coração acelerou, mas forcei-me a acreditar que era só impressão. Aquela primeira noite foi terrível. Qualquer ruído me fazia acordar em pânico. O vento sibilando pelas frestas, soando como gemidos e passos abafados que não sabia se eram reais. Adormeci exausta, já de madrugada, consumida pela saudade da minha mãe. No dia seguinte, desci e encontrei Valdir na cozinha, tomando café. Meus primos comiam pão, e Clara lavava pratos, ignorando-me. Tentei dizer bom dia, mas recebi apenas grunhidos. O clima era opressivo, como se eu fosse um fardo. Valdir apontou para o pão, dizendo: "Tem aí, se quiser." Notei que era pouco, quase racionado, enquanto meus primos comiam à vontade. Fiquei quieta para evitar conflitos. Ele me mandou ajudar Clara na cozinha, limpar o quintal e organizar o galpão de ferramentas, ordenando que não ficasse parada.
Passei o dia trabalhando sob o olhar vigilante de Valdir, que parecia desaprovar tudo o que eu fazia. Clara me observava com uma expressão fechada, e meus primos riam, como se zombassem de mim. À noite, após um jantar simples e controlado, Valdir ordenou com voz ríspida: sobe para o sótão e fica lá. Não queremos ninguém perambulando pela casa a essa hora. Senti raiva e humilhação, mas o medo de enfrentá-los me fez obedecer. No sótão, a escuridão parecia ainda mais densa. Coloquei uma cadeira frágil contra a porta, temendo tanto a família quanto a sensação de uma presença invisível. De madrugada, os ruídos voltaram. Rangidos, passos, sussurros que pareciam chamar meu nome distorcidos. Fiquei paralisada, mas não havia escapatória. Adormeci quase ao amanhecer, exausta e com olheiras. Os dias se arrastavam, com tarefas pesadas e um chuveiro que só saía água gelada. Quando reclamei, disseram: se vira. Sentia-me menos que uma hóspede, desesperada para fugir, mas sem opções. Um dia, enquanto arrumava caixas no sótão, encontrei um caderno velho com a capa rasgada. Na primeira página, escrito em letras infantis, lia-se Lúcia. Meu coração disparou. Lembrei de um sonho em que uma menina sussurrava esse nome. As anotações falavam de barulhos noturnos, de ser observada, de um medo constante. Parecia que Lúcia também fora forçada a ficar naquele sótão. Por que ninguém mencionava ela? Será que meus tios sabiam? À noite prendi a cadeira na porta, mas a tensão só crescia. Certa vez, enquanto limpava outro cômodo entulhado, ouvi meus primos conversando lá fora. Ela não pode saber. E, se descobrisse, fugiria. Fiquei gelada. O que escondiam? Mais tarde, achei um recorte de jornal amarelado no sótão, relatando a morte misteriosa de Lúcia Mendes de Oliveira na casa. A polícia investigou, mas nada resolveu. Encontrei também roupas infantis, bonecas quebradas e fotos antigas, intensificando o meu pavor. A lâmpada do sótão piscava cada vez mais e, às vezes, jurava ver vultos. Numa madrugada, ouvi um sussurro infantil. Ajude-me. Perguntei quem era, mas só o silêncio respondeu. Senti um toque leve no ombro, mas não havia ninguém. Desesperada, vasculhei um escritório que encontrei aberto. Numa gaveta, achei a certidão de óbito de Lúcia e fotos dela. Uma menina de tranças que parecia sorridente. Uma anotação dizia: ela não aguentou. Não contamos a ninguém. Será que minha família estava ligada à casa há tanto tempo? Será que fizeram algo? No sótão, folheando o caderno, senti um peso esmagador. Lúcia escreveu que tentou fugir, mas o sótão parecia prendê-la. De repente, Valdir apareceu, furioso, gritando: o que você andou xeretando? Por quê? Perguntou de Lúcia para Clara. Ele me sacudiu, dizendo que eu sabia demais e me trancou no sótão. Bati na porta implorando, mas ninguém veio. Passei a noite chorando, temendo acabar como Lúcia. Ouvi um primo sussurrar: se contar o que sabe, termina como ela. Decidi que precisava fugir. Na noite seguinte, empilhei caixas para alcançar a janelinha do sótão. Forcei a janela, arranhando-me em pregos, e passei metade do corpo. As caixas caíram, mas agarrei o beiral e me joguei no quintal, torcendo o tornozelo. Pulei o muro coberto de musgo e corri por uma estrada de terra até encontrar um casebre. Um casal de idosos me acolheu e chamou a polícia. Fui para um abrigo de menores. Não sei o que aconteceu com Valdir e os outros. Só ouvi que a polícia investigou, mas nada foi concluído sobre Lúcia. Até hoje, sinto ela no sótão. Sonho com seu rosto triste, pedindo ajuda. Me culpo por não fazer mais, mas eu estava encurralada. Escrevo para tentar exorcizar esses fantasmas. Às vezes, no escuro, ouço uma voz suave: ajude-me. Tanto eu quanto Lúcia ainda estamos ligadas àquele sótão. Algumas marcas nunca somem, mesmo que tentemos seguir em frente. Relato 2. O casal Leandro e Sofia Oi. Me chamo Leandro, tenho 27 anos e escrevo para aliviar um peso que carrego. Eu e minha esposa, Sofia, moramos em Santos, São Paulo, desde que casamos, há 2 anos. Sempre gostei de histórias estranhas, mas nunca imaginei viver uma. Nos últimos meses, algo abalou nossa vida, como um pesadelo do qual não conseguíamos escapar. Tudo começou de forma sutil, com sinais que se acumularam até virar um caos. Sempre sonhamos em abrir uma lanchonete, algo simples, mas nosso.
Meu emprego como assistente administrativo e o de Sofia como cabeleireira mal pagavam as contas, mas economizávamos. Contávamos com o apoio da família, especialmente de um primo em segundo grau, Rafael, que parecia confiável, embora muito ambicioso. Ele propôs uma parceria, prometendo contatos e um pequeno investimento. Animados aceitamos, mas hoje me arrependo amargamente. Quando estávamos prestes a alugar um ponto, o locador desistiu de repente, alegando rumores estranhos sobre nós. Fiquei perplexo, pois sempre fomos honestos, sem dívidas. Depois começaram boatos de que Sofia era pouco confiável e que eu estava endividado. Eram fofocas específicas, espalhadas rápido demais como uma campanha orquestrada. Tentei esclarecer, mas quanto mais falava, menos acreditavam. Cheguei a duvidar da minha sanidade, mas era evidente que algo estava errado. As primeiras brigas com Sofia vieram do estresse. Seus clientes sumiam, o dono do ponto nos evitava e começamos a ter problemas de saúde. Eu acordava suando frio, desorientado. Durante uma discussão, Sofia questionou o sumiço de Rafael no auge da confusão. Tentei contatá-lo, mas ele visualizava as mensagens e não respondia. Fomos à casa dele, mas sua mãe, Dona Lúcia, nos recebeu com frieza, dizendo que ele não estava, apesar do carro estar na garagem. Saímos com uma sensação de rejeição. Sofia teve uma crise forte de enxaqueca, algo inédito. Descobrimos que outro parente, aliado de Rafael, espalhava mentiras piores, como se tivéssemos dado golpes. Os clientes de Sofia se afastavam, assustados com seus desmaios repentinos no salão. Começamos a cogitar inveja ou até maldição. Embora cético, acompanhei Sofia a uma benzedeira. A senhora falou de energias bloqueadas e alertou sobre falsos amigos. Passei a desconfiar de Rafael. Sofia tinha pesadelos com uma figura encapuzada em casa. Eu tentava racionalizar, mas também sentia um mau pressentimento. Um amigo, Tiago, me alertou que Rafael dizia que eu era perigoso e ligado a agiotas. Indignado, pedi que Tiago me apoiasse, mas ele hesitava com medo de se envolver. Sentia-me isolado. Marquei uma reunião com um contato na prefeitura para tentar outro ponto para a lanchonete. Mas na véspera, Sofia acordou chorando, dizendo ter visto uma sombra na janela. Na reunião, o contato se recusou a ajudar, citando rumores. Voltei para casa derrotado e encontrei um embrulho na caixa de correio. Um pano preto com uma boneca de barro quebrada, cheirando a podre. Joguei fora, mas Sofia passou mal com náuseas. Desesperados, marcamos uma consulta com um pai de santo indicado pela mãe de Sofia. Ele nos recebeu em uma casa cheia de velas, pediu que tocássemos água com sal grosso e falou de uma energia negativa vinda de alguém próximo, possivelmente da família. Saí dividido entre descrença e alívio. Ao voltar, encontramos sinais de arrombamento na fechadura. Nada foi roubado, mas o quarto estava revirado, com um pano vermelho sujo de terra no chão. Sofia desabou e eu, sem saber o que fazer, fiz um boletim de ocorrência, mas a polícia não deu atenção. Qualquer barulho nos assustava. Sofia sentia-se vigiada. Liguei para Dona Lúcia, implorando para falar com Rafael, mas ela gaguejou e desligou. Recebi uma mensagem anônima. Para de insistir ou piora. Furioso e assustado, decidi confrontar Rafael em seu escritório. Chegando lá, um estranho me atendeu. E após minutos, Rafael apareceu, indiferente. Cobrei explicações, mas ele disse apenas: Leandro, você não entende. Há coisas maiores em jogo, com muita gente envolvida. Sua frieza soou como uma ameaça. Voltei para casa e encontrei Sofia no sofá, ofegante, dizendo ter sentido um cheiro de enxofre. Naquela noite, juntamos nossas economias e fugimos para a casa de um tio no interior. Até hoje não sei se Rafael apenas espalhou boatos ou algo mais sombrio. Seu olhar frio ainda me arrepia. A lição que ficou é que o perigo pode vir de quem menos esperamos, até da família. Compartilho isso para alertar. Confie nos seus instintos e se afaste de quem te faz mal. Relato 3. O roceiro Manuel e o brejo amaldiçoado. Boa noite. Me chamo Manuel. Nunca gostei de contar minhas histórias, mas o que vivi ainda me perturba. Moro no interior do Maranhão, numa comunidade pequena, trabalhando na roça. 2 meses atrás, passei por algo que me deixou arrepiado. Não era de acreditar em assombrações, mas também não ignorava as histórias de gente
que sumiu no brejo dos perdidos. Mesmo sabendo, por teimosia, decidi cortar caminho por lá, e me arrependo de cada passo. Tenho 48 anos e vivo da agricultura desde sempre. Acordar antes do amanhecer e voltar no escuro nunca me incomodou. Gosto da solidão da roça, um momento de paz. Mas sempre me ensinaram a respeitar o desconhecido, especialmente no interior, onde os mais velhos contam histórias de gelar o sangue. O brejo dos perdidos era famoso. Dizem que 3 pessoas desapareceram lá, e ninguém explica. Naquele dia, saí de casa às 5 da manhã. Trabalhei na terra, plantei milho e consertei uma cerca. Ao entardecer, vi que o sol estava se pondo e ainda tinha um longo caminho até em casa. A estrada principal levaria mais meia hora, então, com fome e cansado, optei pela trilha do brejo. Sabia que só estava seca na época de pouca chuva, mas achei que não haveria problema. Logo nos primeiros metros, um silêncio estranho me envolveu. Ignorei, pensando ser cansaço e histórias antigas. O brejo estava quieto demais, mas ouvia sapos e grilos. Foquei nos meus passos, pisando na lama e desviando do capim. Porém, uma sensação de ser observado crescia. Tentei afastar o medo, mas ele só aumentava. De repente, o som dos sapos e grilos cessou, como se o mundo tivesse silenciado. Meu coração disparou. Continuei ouvindo o som oco das botas na lama, mas percebi outros passos, mais leves, como se algo me seguisse. Tentei me convencer de que era um eco, mas os passos se aproximavam. Um medo instintivo me impedia de olhar para trás. Acelerei, apesar do cansaço. A lama dificultava correr, e a sensação de algo prestes a me alcançar era insuportável. Ouvi uma respiração rouca, não minha, que gelou minha espinha. Meu coração batia alto e o ar parecia mais pesado. Pensei em virar, mas minhas pernas só andavam para frente como se controladas. As árvores retorcidas projetavam sombras que pareciam se mexer, como mãos tentando me agarrar. O tempo parecia lento, cada segundo uma eternidade. Rezei baixo, mas as palavras saíam truncadas. De repente ouvi algo pesado pisar na lama a poucos metros. Quase gritei, mas contive a voz. Corri, ignorando o risco de cair. Sentia que, se tropeçasse, não levantaria. Não sei como atravessei o brejo. Minha mente estava embaçada, como se bloqueada. Quando dei por mim, estava fora, com pernas trêmulas e estômago embrulhado. Os passos atrás de mim sumiram. Rezei pedindo proteção e jurei nunca mais voltar. No dia seguinte, minha esposa disse que me encontrou na varanda, sujo de lama, falando coisas desconexas. Não lembro como cheguei em casa. Criei coragem e voltei à entrada do brejo para buscar minhas ferramentas. Encontrei minhas botas jogadas na lama, mas eu usava chinelos velhos, que não sei de onde vieram. A visão das botas encharcadas me deu calafrios. Não conseguia entender como voltei descalço. Contei à minha esposa, que ficou dividida entre consolar-me e temer. As histórias do brejo sempre circularam, e agora eu era parte delas. Até hoje, pesadelos com a trilha enlameada e os passos me perseguem. Espero que meu relato sirva de alerta. O brejo dos perdidos não é só um atalho. Não sei o que me seguiu, mas se tivesse olhado para trás, talvez não estivesse aqui. Alguns dizem que é amaldiçoado, outros que são almas perdidas. Só sei que o medo que senti não era normal, e as respostas ainda me escapam.